Bom dia, galera. Aqui é o professor Ronaldo Braga e a gente vai para mais uma aula de AutoCAD. E agora eu só vou finalizar o corte que a gente tem essa achura, né, que eu vou colocar aqui, já está tudo configurado, já foi desenhado conforme a aula passada. Então eu vou aqui em achura e a gente vai definir esta origem, né, corresponder às propriedades aqui, ó, desta achura, vou corresponder ela neste ponto. Uma outra coisa importante que a gente não fez foi adicionar aqui as louças, né? A pia, o vaso, o tanque, tem o chuveiro também. E a gente vai ver isso aqui na biblioteca que eu passei para vocês. Então a gente tem aqui cozinha e área de serviço, a gente tem o tanque. Eu vou copiar esse tanque. E aqui a gente tem pia e o vaso. E a gente também precisa da representação da vista frontal e vista lateral. E vamos copiar e o tanque também. E a gente vai posicionar corretamente o chuveiro, a pia da cozinha. Então aqui a gente tem todos os blocos que a gente precisa para a nossa edificação. Então a gente vai posicionar cada um desses blocos no seu devido lugar, conforme o nosso arquivo PDF. E conforme o nosso corte, onde a gente visualiza isso, a gente coloca. Então, são esses elementos. Para posicionar corretamente o tanque, ferramenta mover, seleciono o objeto que eu quero, aproximo de um canto e do outro, e ele vai fazer essa ligação, que eu vou posicionar no canto correto. A mesma coisa na pia, para ele ficar corretamente posicionado. E o vaso, ele tem um detalhe importante que é esse ponto aqui, que já está calculado o afastamento. Então, coloco ele na posição que eu desejo e movo e pronto. Eu vou girar e eu vou mover ele, N, o ponto central. E aqui ele fica no meio da parede, né? Aqui eu vou usar Shift Enter, meio entre dois pontos, entre este e este. E aí está o nosso chuveiro posicionado corretamente. Eu vou selecionar os elementos da área de serviço e do banheiro e vou copiar a partir de um ponto de referência, que é esse canto aqui. E vou clicar nesse canto. O vaso e o chuveiro não vão aparecer, então aqui a gente vai colocar somente o tanque de frente e a pia de lado. Mover, aproxima e pega um canto e outro canto e vai mover até a parede. A pia ela está invertida, a gente vai então utilizar a ferramenta espelhar de um ponto qualquer. A gente vai mover a partir desse canto e desse canto. E colocar bem nesse ponto aqui. E pronto, já está corretamente posicionado. Neste outro corte aqui, a gente só vai ter então, só o chuveiro de frente. E aqui a gente também tem que fazer o nosso box. Hoje vamos iniciar com as fachadas, que são feitas a partir dos cortes. Então a gente tem este corte transversal e o corte longitudinal. Como que a gente faz a fachada? A gente duplica, copia este corte e vou limpar este corte. Tira todas as paredes daqui. Depois de limpar o nosso corte transversal, alguns elementos permanecem. Se a gente tiver a tabeira aqui, a gente cobre. A tabeira é essa madeira aqui que faz o acabamento no telhado. E ela cobre, então, parte do madeiramento. Se a gente tirar a tabeira, a gente tem esse madeiramento exposto. Com a tabeira ficaria desta forma. Observem o seguinte, a calçada está aqui de fora a fora
o piso da calçada é mais baixo que o piso interno. E a gente vai fazer esta abertura aqui, né, com pilar. Como a gente tem duas fachadas, frontal e uma posterior, então a gente faz mais uma cópia para a gente poder fazer a de frente e a do fundo. Eu vou posicionar a minha fachada alinhada aqui na posição da minha planta e arrasto até o ponto de referência. A gente agora pode fazer linhas de construção a partir deste ponto aqui. São esses elementos que a gente tem aqui na nossa fachada. Aqui é o piso interno, então aqui para baixo eu tenho menos 5. Deslocamento, ponto 0,5. Eu vou cortar essas linhas aqui para baixo, aparar. Então a gente vai fazer o pilar, a porta e a janela. A partir do ponto 0, a gente vai ter então vamos copiar 1,1 e mais 1 metro da janela. Ferramenta concordância, modo múltiplo, fechando todo o retângulo da janela. Aqui a gente tem a porta também. Primeiro eu vou aparar e com a ferramenta concordância eu vou dar o acabamento. E bem aqui é a linha da porta, então ferramenta concordância, ela é um pouco mais elevada e vai até aqui. Aqui a gente tem a nossa varanda, o piso da varanda vem até aqui. E a gente vai copiar 2,80 e também fazer o fechamento. E aqui eu vou dar o acabamento também. A gente só precisa agora alterar as linhas. A gente tem aqui a camada alvenaria planta, que eu vou definir como alvenaria corte. E a gente vai fazer um outro que é alvenaria vista. Vou colocar uma cor aleatória qualquer. Alvenaria vista. E aqui a gente tem a linha de terra. Aqui eu já tenho uma fachada e agora eu vou fazer uma outra fachada. Faço uma cópia, rotaciono e posiciono ele neste ponto. Repito o mesmo processo, pego a janela, faço uma linha, faço outra, mudo a camada e esta última linha que é a linha de corte. Está concluída aqui a nossa segunda fachada. A gente vai fazer a primeira fachada lateral. Os elementos que eu vou utilizar na fachada são esses daqui. Então vou fazer uma cópia aqui mais para baixo. Vou aproximar os dois para a gente ter uma noção melhor da nossa fachada. Vou limpar todos os elementos aqui da nossa fachada. Deleto todos os elementos. E a fachada está limpa. Se aqui tem 10, aqui tem menos 4 e aqui tem 0. Então daqui para cá eu tenho 6, né? O piso 0 e para baixo eu tenho 4 e depois que eu tenho 10. Essa linha aqui é a linha de piso da área de serviço. Eu vou marcar então o ponto mais alto da minha cobertura, uma ripa, a linha da outra ripa, aqui o caibro. Aqui a nossa fachada limpa. Eu vou descer duas linhas a partir do nosso beiral e vou fechar isso. E vou cortar todo o resto. Então aqui eu tenho exatamente os pontos onde eu tenho a parte mais alta e a parte mais baixa da nossa cobertura. Observando aqui o desenho no SketchUp, aparece aqui a telha, a ripa de baixo
a outra ripa e o caibro. Então, vou fazer um retângulo do caibro, madeira fina. Vou deletar essa linha e vou utilizar essa como referência para repetir os vários caibros aqui. Ferramenta copiar, seleciono, pego o ponto de referência, que é esse daqui, utilizo matriz, número de cópias 22 e vou até o próximo. E a gente então tem as cópias até o final. Vou colocar como linha madeira fina. A nossa linha de alvenaria, a nossa alvenaria chega somente até aqui. E aqui, agora que a gente vai estar fazendo o nosso telhado, através deste elemento aqui. Vamos posicionar ele no local correto. Vou mover ele aqui bem na linha da ripa. Eu só preciso excluir os elementos. E ferramenta parar, corto essas daqui. Este aqui eu posso desagrupar, explodir ele. Então eu preciso desses elementos aqui para fazer minhas cópias. Eu vou utilizar a ferramenta matriz e o ponto base, que vai ser referência para o deslocamento. Esse ponto, seleciono na seta e desço até aqui. E o número de cópias é só puxar a seta para cima. Lateralmente é a mesma coisa. Ponto base, eu posso pegar um ponto de referência que é mais fácil de utilizar, seleciono até este ponto. E vou arrastar o número de cópias até onde eu preciso. Aqui embaixo, a mesma coisa. Eu vou selecionar, ferramenta matriz, aqui o número de cópias eu não preciso, para cima. Ponto base é este daqui. Como eu já fiz este, eu vou só clicar nesse ponto de referência. E o número de cópias é só arrastar. E aqui onde passou, a gente vai ter que explodir esta forma e vamos limpar o nosso desenho. E aqui a gente pode fazer o desenho da cumieira, que fica a 35 centímetros. Uma linha a 35,35. Posso deletar essa linha aqui e fazer um pequeno arco. 0,05, Enter. Da mesma forma, ponto base. E o que sobrou aqui a gente corta. Faço uma cópia. Vou rotacionar. E vou mover no mesmo alinhamento. Lembrando aí de desabilitar o modo ortogonal com o Shift. Nessa fachada, então, a gente tem 1, 2, 3 janelas. Essa abertura e a mureta aparecendo. Essa ferramenta. E a gente vai duplicar ela onde a gente tem nossas aberturas. Vamos limpar aqui. Então tem uma janela aqui que a partir do ponto 0, que é esse daqui, o nível 0, a gente vai fazer uma cópia a 1 metro, 1,1 e mais uma a 2,1. E ela serve para todas as janelas, né? Lembrando que a janela que está aqui, olha só, que está bem nesse ponto, vou copiar esta linha mais 50 centímetros para cima. Com a ferramenta parar, a gente vai cortar. Então aqui tem uma abertura e aqui é uma mureta. E essa mureta ela está acima do piso dela, 1,10 m. Alvenaria vista. O que é preciso fazer aqui? Arrumar a porta, janela, colocar as esquadrias corretamente. E faço uma cópia também aqui do lado para poder fazer nossa outra fachada. Eu vou limpar tudo isso daqui. E essa próxima fachada vocês podem estar finalizando esta fachada.
Então a gente encerra essa aula por aqui, pessoal, e até a próxima aula.